Olá, estudante. Esse é o curso técnico em multimídia e eu sou o professor Isaac Santana. Essa disciplina é a disciplina de Fundamentos do Design Gráfico e Composição Visual. Essa competência é a competência número 4 e nós vamos falar sobre criar composições visuais usando os elementos do design gráfico. Nós vamos falar sobre equilíbrio visual, o peso visual dos elementos e o uso da regra dos terços na composição do design. E nós vamos ver inicialmente o que é o equilíbrio visual. O equilíbrio visual é uma propriedade fundamental na composição do design. E ele pode ser alcançado por meio da distribuição cuidadosa dos elementos visuais em uma página ou tela. E nós vamos ver quais são as técnicas que são usadas para se obter o equilíbrio visual no design. As técnicas usadas são a distribuição simétrica ou assimétrica de elementos, a escolha de cores, formas, tamanhos, entre outros fatores. Para a gente entender essa questão do equilíbrio visual, a gente vai analisar essa figura que está aí abaixo. Pelo que você pode perceber, alguma coisa gerou alguma tensão, né? Algum desequilíbrio. Como você compreende as coisas que estão no real, você vê que essa figura, alguma coisa não está alinhada. E quando o equilíbrio não é atendido, ele gera tensão, desarmonia, desproporção. Em alguns casos, dificuldade de leitura e a informação pode não chegar ao seu usuário. Agora nós vamos ver o que é o peso visual. O peso visual é um termo usado no design gráfico que se refere ao impacto visual ou importância de um elemento em uma página ou tela. E qual seria a importância do peso visual na composição visual? O peso visual é importante na composição visual porque ele determina a tensão e a importância visual dos elementos em uma imagem ou design. O equilíbrio visual ele confere estabilidade e estrutura a um design geral. Como você está vendo nessa figura, nós temos aí uma composição simétrica dos elementos. Isso gera um equilíbrio e você percebe a figura e se sente satisfeito em olhá-la, porque não existe um desequilíbrio. Formas, caixas de texto e imagens são elementos que formam o seu design. Por isso é importante para você estar familiarizado com o peso visual que cada um desses elementos possui. Pesos visuais e suas importâncias no equilíbrio visual. O peso visual se refere à importância relativa de cada elemento em uma composição visual. Aí esse peso visual vai ser determinado por vários fatores: tamanho, cor, textura e contraste. Vamos observar essa figura. Essa figura foi criada por Vassily Kandinsky. Você observando essa figura, eu perguntaria a você para onde o seu olho está sendo direcionado. O que você vê primeiro nessa composição visual? O peso visual pode ser definido como uma força de atração visual, a capacidade que cada uma das unidades possui de deter a atenção do observador e de atrair ou repelir as demais unidades localizadas próximas ao campo compositivo, como você pode observar nessa figura. Nós já mostramos para você. Como o peso visual pode ser aplicado para direcionar a atenção do espectador para elementos específicos na composição? É possível aplicar diversas técnicas. Aí você vai usar o tamanho, como elementos maiores chamam mais atenção. Você vai usar a cor, que cores mais vibrantes atraem a atenção. Você vai usar o contraste, que elementos com contraste elevado são mais notados. Outro elemento que você vai usar é a disposição. Elementos posicionados na parte superior da tela tendem a ser mais vistos do que elementos posicionados na parte inferior. Como é composto o peso visual? Você compõe o peso visual com o tamanho, que figuras maiores são vistas primeiramente, formas regulares ao lado de formas abstratas assumem um peso maior.
E geralmente as pessoas veem e leem as coisas grandes primeiro. Outra questão são as cores. A cor dos objetos na composição também afeta o peso uns dos outros. As cores quentes pesam mais que as cores frias, e as cores escuras pesam mais que cores claras. Outro aspecto relacionado com as cores são que os tons pastéis lavados tendendo ao branco serão chamados de cores leves. Já as cores plenas de saturação, carregadas de preto, serão chamadas de cores pesadas. Mas isso tem um aspecto que você precisa observar e não é uma regra absoluta. Como você pode observar nessa figura, aí foram usados tons pastéis, tons leves, que a gente chamaria de leves, né? Mas isso vai depender da composição, que intenção houve do designer ao criar essa figura. Então aí, mesmo que sejam figuras, cores consideradas leves, você observa que há um peso em cada cor aí. Outra questão, quanto maior for o contraste entre as cores, maior o peso visual das formas. Usando agora as cores opostas no círculo cromático, você vai observar que aquelas cores que são opostas, elas têm um maior contraste entre si. Quando observamos uma composição visual, existem zonas que dominam e atraem mais a atenção. Essas zonas que atraem a atenção têm mais peso. Outra coisa que nós vamos falar com você é sobre a tradição icônica ocidental, que, de forma geral, apresenta que um elemento maior tem maior peso quanto mais se situar na parte superior direita de um enquadramento. Esse fato é determinado pela tradição icônica ocidental e é de natureza profundamente cultural. Ela influencia a forma como as imagens são produzidas, interpretadas e percebidas, tendo um impacto profundo na história da arte e da representação visual no Ocidente. Dois conceitos da tradição icônica ocidental que influenciam no peso visual dos elementos, e seria a hierarquização de elementos visuais, né? Os elementos mais importantes da imagem são geralmente destacados através de sua posição, tamanho e cor. Como você pode observar nas figuras, é gerada uma tensão maior quando o ponto está no lado direito. Outra questão da tradição icônica ocidental é a composição balanceada. Ela vai se referir à distribuição equilibrada de elementos visuais em uma página ou espaço de trabalho. Na figura da esquerda há um certo desequilíbrio, você percebe. Na figura da direita, houve uma equalização desse desequilíbrio. Outra questão que nós vamos tratar com você é sobre o uso da regra dos terços. A regra dos terços é uma técnica de composição que sugere dividir a imagem em 3 partes iguais e posicionar os elementos importantes nas linhas ou na divisão da intersecção dessas linhas, o que seria um jogo da velha. Aí as figuras mais importantes estariam posicionadas onde estão esses pontos aí que a gente está mostrando nessa figura. A regra dos terços é uma técnica de composição que tem como objetivo ajudar a equilibrar visualmente uma imagem. Você, quando trabalha com design, trabalha com fotografia, você vai dar peso aos seus elementos, posicionando na intersecção, né, das linhas da regra dos terços. Então foi isso, eu agradeço a você por ter participado da nossa aula. Aí gostaria de desejar a você boa sorte e bons estudos.